Meus irmãos e irmãs, quero mais uma vez cumprimentá-los na graça e na paz do Senhor. Amém. Aqueles que puderem, fiquem de pé, por favor, e abram suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 8. E vamos ler o versículo 1 ao 3. Preparando já as nossas mentes e os nossos corações para recebermos a santa palavra do nosso Deus. Mulheres seguindo Jesus é o tema da nossa mensagem nesta noite. Lucas 8, do 1 ao 3. Todos acharam? Então vamos ouvir a voz do Senhor em leitura e em seguida uma rápida palavra de oração. Aconteceu, depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, com os seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Bendita é a palavra do Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar. Ó Deus bendito, nessa noite, na Tua presença, mais uma vez, elevamos a nossa oração até o Senhor, suplicando, humilhados na Tua presença, que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra, que o Senhor descortine os nossos olhos, de modo que nós possamos enxergar as maravilhas do Teu Evangelho, que o Senhor fale com a Tua igreja aqui reunida, alimentando-a, exortando-a, consolando-a, edificando-a, mas que também o Senhor fale aos corações que ainda não se dobraram ao Teu senhorio e que possam reconhecer nesta noite os seus pecados e reconhecer Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ó Espírito Santo, faz a Tua obra, é o que nós humildemente te imploramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, meus queridos, por favor. Mulheres seguindo Jesus. Mas afinal, é possível falar em pleno século XXI sobre um tema como este, mulheres seguindo Jesus, quando, na verdade, um sem número de ideologias são apresentadas hoje para as mulheres desta geração, trazendo propostas muito mais atraentes do que seguir a Jesus. É possível? Por exemplo, é possível falar sobre mulheres seguindo a Jesus num contexto em que o movimento feminista fala tão fortemente, grita tão fortemente uma proposta sedutora, tentando encantar as mulheres desta geração? É possível? Há quem diga que o movimento feminista surgiu no final do século XVIII e que ganhou maior força social mais ou menos 100 anos depois, com o advento do sufrágio, do voto feminino na sociedade daqueles dias. Mas o fato é que existem várias teorias, tanto para o surgimento do movimento feminista, como para os próprios ideais, as próprias ideias defendidas pelo movimento feminista. Em linhas gerais, o movimento feminista defende a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Mas certamente esta exposição não vai se dedicar a falar sobre a origem e as teorias dos movimentos feministas. Eu apenas quero nessa noite, igreja, registrar que existe, sim, uma diferença entre o movimento feminista histórico
surgido no século XVIII, e o movimento feminista moderno dos nossos dias. Se algum dia podemos admitir que o movimento feminista histórico teve a intenção de trazer direitos iguais entre homens e mulheres, certamente hoje não mais. Os movimentos feministas atuais lutam em favor de uma supremacia da mulher como ente social. Segundo os movimentos feministas modernos, a mulher deve ter o direito de livre decisão quanto às suas escolhas. Ela pode fazer absolutamente o que ela quiser. Todo e qualquer tipo de restrição às decisões, às escolhas de uma mulher, se configuraria como um cerceamento do seu direito de liberdade. Você dizer não a uma mulher, você não pode fazer isso, você está tirando dela o direito de livre escolha. É isso que defende o movimento feminista moderno. O movimento feminista moderno afirma, por exemplo, que mulheres devem ter o direito de escolher os seus parceiros sexuais, tanto no que diz respeito à quantidade, como também no que diz respeito ao gênero. E o fato é que o lesbianismo, a prática homossexual, é uma das marcas registradas da atual geração feminista. O movimento feminista moderno diz que se desses relacionamentos sexuais algum fruto for produzido em seu ventre, a mulher deve ter o direito de decidir se ela vai dar ou não continuidade à gestação. E sim, o aborto também é uma das marcas do feminismo moderno. De modo, meus irmãos e irmãs, que nem mesmo as próprias mulheres que não se submetem nessa geração às propostas feministas modernas, nem mesmo as próprias mulheres ficam isentas dos seus violentos ataques. Mulheres, por exemplo, que se decidem por casar, por ter filhos, por se dedicar à família tradicional, são vítimas dos ataques do feminismo moderno. Por que você está falando sobre isso hoje, pastor, nessa mensagem? Porque esse cenário já seria muito ruim, seria terrível. Mas existe um cenário ainda pior. O pior cenário é que, apesar desses postulados feministas serem frontalmente contrários aos princípios bíblicos, o feminismo tem encontrado espaço no coração de muitas mulheres cristãs. Por isso, esse tema, Mulheres Seguindo Jesus, tem se tornado, em muitos aspectos, estranhos, até mesmo para mulheres cristãs. Há casos, irmãos, de algumas mulheres que chegam a se declarar, autodeclarar, feministas cristãs, como se isso fosse possível. Mas, na maioria dos casos, há cristãs que não assumem serem feministas. Entretanto, flertam com princípios feministas. Chegam até a abraçar ideologias feministas. Por exemplo, moças cristãs que não se submetem aos limites bíblicos. Moças cristãs que não se submetem à autoridade dos seus pais, dos seus pastores, dos seus educadores. Deixe-me trazer um exemplo clássico. Por exemplo, quando eu me refiro que moças cristãs que não se submetem aos princípios bíblicos, nem tampouco às autoridades constituídas pelo próprio Deus sobre si. Hoje, muitos pais cristãos sequer têm o direito de opinar sobre os namorados das filhas cristãs. Eu estou dizendo opinar, eu não estou dizendo decidir. Pais hoje sequer têm o direito de falar, de conversar com as suas filhas e darem a sua opinião. Eu entendo que esse relacionamento não é bom para você. Os pais cristãos, em muitos casos hoje, sequer podem fazer isso. Moças cristãs que flertam e que abraçam princípios feministas. Infelizmente, preciso falar de mulheres cristãs, que também, mulheres formadas, que se negam a se submeterem aos princípios bíblicos de família. Não abraçam a vocação da maternidade em detrimento da substituição por uma carreira profissional. Ou mulheres cristãs
que não se submetem aos princípios bíblicos em prol de um sexo livre e sem compromisso fora do casamento. Infelizmente, isso é uma realidade no coração de muitas mulheres cristãs. Há ainda o caso de esposas que não se submetem aos seus maridos, nem tampouco tomam o seu lugar como auxiliadoras do lar. Antes, esposas que imprimem um cenário de subjugação aos seus maridos, fazem chantagens de diversas formas e também abraçam princípios feministas, mesmo dizendo que não são feministas. Cristãs que não aceitam a liderança masculina dentro da igreja. Não sou feminista, pastor, mas também eu não aceito a liderança masculina dentro da igreja. Cristãs que dentro das igrejas se opõem, desejando, e em muitos casos até usurpando funções que não lhe pertencem. Isso de forma formal ou informal. Não importa. Eu não preciso ser chamada de pastora, contanto que eu seja tratada como uma pastora. O que eu quero, acontece no coração de muitas mulheres, é o poder. Eu preciso ser saciada pela sede do poder. E, infelizmente, isso também acontece. E por que o Senhor traz todo esse cenário, pastor? Para pensarmos sobre o resultado. O resultado é simples. Uma desconfiguração completa da figura feminina e uma fragilização, até uma infantilização da figura masculina em muitas igrejas, em muitas famílias. Enfraquecimento da sociedade, enfraquecimento da família e enfraquecimento do testemunho da igreja. É isso que, infelizmente, nós temos enfrentado nessa geração. Mas então surge a pergunta. Confrontando todo esse cenário catastrófico com o tema dessa exposição, a pergunta é, diante de um cenário tão grave, qual é o lugar da mulher na criação de Deus? Qual é o papel da mulher na família, na igreja e na sociedade, segundo os padrões de Deus? Após o evangelista Lucas encerrar o edificante capítulo 7, trazendo para mim e para você o relato de uma pecadora perdoada, hoje, quem vai responder essa pergunta é o próprio Deus através do seu evangelho. E ele vai usar a vida de 3 mulheres, Maria, Joana e Susana. Neste, que a semelhança do relato da pecadora perdoada é um relato que vai ser encontrado única e exclusivamente aqui no terceiro evangelho. Olhe para a sua Bíblia, para o versículo 1, por favor. A primeira parte do versículo 1 diz que aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Até o capítulo 7, o nosso Salvador, depois de ter sido rejeitado em Nazaré, em sua terra natal, aqueles que estão acompanhando as exposições sabem muito bem disso, até o capítulo 7, o Senhor estava usando Cafarnaum como a sua própria cidade, como, vamos dizer, o quartel-general, o palco do desenvolvimento do seu ministério, tanto naquela cidade como na sinagoga. A partir de agora, é isso que esse prefácio do versículo 1, no capítulo 8 do Evangelho segundo Lucas, está trazendo para nós. A partir de agora, por conta da resistência dos fariseus, o nosso Senhor Jesus, ele vai iniciar o seu ministério itinerante, pregando pelas cidades, pelas aldeias da grande Galileia. E ele vai levando, segundo esse versículo, a mensagem do reino de Deus a tantos quantos o ouvissem. E eu quero chamar a sua atenção para essa primeira parte do versículo 1, porque tem 3 verbos aqui que são muito chave, muito importantes. O verbo andar, o verbo pregar e o verbo anunciar. O verbo andar, ele está num tempo verbal que é o passado imperfeito. Isso para nós traz uma mensagem importante que deve ser mencionada antes de passarmos para o versículo 2 e 3. Significa que o Senhor passava por essas cidades, por essas aldeias, mas ele não passava com pressa. Ele dedicava o tempo que era necessário pregando e anunciando as boas novas do Evangelho. Ele fazia isso de maneira dedicada. Ele dedicava o tempo que era necessário para anunciar, para pregar. E então vem os outros 2 verbos. O primeiro, andar,
denota esse cuidado do Senhor, desenvolver o seu ministério de maneira pacífica, de maneira produtiva, sem pressa. Mas então vem os outros dois verbos, pregar e anunciar. E a princípio pensa-se que, olhando de maneira superficial, que são verbos que se repetem, mas não são. Eles são verbos complementares. O primeiro verbo pregar, ele dá a ideia de uma pregação formal pública, mais geral. Não se fala o conteúdo da pregação. Então o texto fala que Jesus Cristo ele ia por essas cidades de maneira paulatina, calma, pregando de maneira pública, de maneira formal e de maneira solene. Mas pregando o quê? Então vem o segundo verbo, que é anunciar, que no grego significa evangelho, ou evangelizar. Ele passava pregando a mensagem do reino, as boas novas de salvação. Ou seja, o evangelista Lucas traz para nós hoje o cuidado de informar que o Senhor, ele agora está saindo de Cafarnaum, e você vai entender por que eu estou fazendo menção neste versículo 1 aqui, a primeira parte, porque uma série de narrativas vão começar, então ele vai estar em vários lugares pregando, mas ele vai estar saindo, mas ele vai estar pregando o evangelho. O Senhor Jesus não está saindo numa grande caravana de milagres. Jesus está saindo para operar milagres, sinais, maravilhas, não. Ele está indo para pregar. Pregar solene e publicamente. O quê? A mensagem de salvação, as boas novas do evangelho. Este era o foco principal do ministério terreno de Jesus e este também é o foco principal do nosso ministério como igreja, pregar o evangelho. Então, a segunda parte do versículo 1 e o versículo 2 e 3, o evangelho nos informa que iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, com os seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Aqui no final do versículo 1, o Evangelho nos informa que os 12 iam com ele. E nós sabemos quem eram esses 12, porque afinal de contas, a lista já foi dada, lá em Lucas capítulo 6, versículos 12 até o versículo 16. Todos os nomes dos 12 foram dados lá. Mas aqui o Lucas faz questão de dizer que Jesus saiu para pregar, mas ele não saiu sozinho. Iam com ele mais 12. Esses 12 seguiam Jesus, estavam com Jesus, ou seja, era uma comitiva formal de 13 homens. Então nós somos informados que inicialmente Jesus saiu de Nazaré, deixou a sua terra natal, e agora somos informados de que Jesus sai de Cafarnaum e vai sair no seu ministério itinerante. Ou seja, Jesus não só deixou a sua terra natal para trás, mas deixou também todo o resquício que havia de dedicação ao seu ofício de carpinteiro, que aprendeu com o seu pai. Agora ele está se dedicando em tempo integral ao seu ministério terreno. Assim como também estão fazendo os seus apóstolos. Mesmo aqueles que haviam sido coletores de impostos, mesmo aqueles que haviam sido sócios numa comitiva de barcos, como nós sabemos, eles também deixaram as suas propriedades e as suas famílias e eles seguiram com Jesus por toda a Galileia, pregando o Evangelho. E essa informação é importante, os próprios versículos 2 e 3 fazem caso disso. Eles saíram, mas eles precisavam se manter, eles precisavam de sustento. E eu quero aqui fazer uma observação aplicativa para nós como igreja, que muito se fala, levando em consideração o ministério apostólico, que nós vamos encontrar, por exemplo, nas cartas, para fundamentar o sustento pastoral. Então, se quer falar sobre o sustento pastoral, para que o pastor dedique tempo em tempo integral, vamos utilizar, por exemplo, as cartas. Entretanto, além de tudo aquilo que o Antigo Testamento já havia descrito com relação a isso, sustento dos sacerdotes, que está lá no Antigo Testamento, mesmo fora das cartas do Novo Testamento, o ministério do próprio Senhor Jesus confirma o ministério em tempo integral, de duas formas. Primeiro, o ministério em tempo integral da igreja. A igreja, como promotora da pregação do Evangelho, ela precisa de doações. Ela precisa de doações para que ela possa se manter funcionando, para que ela possa pregar o Evangelho. Então, se você, membro dessa igreja,
traz as suas contribuições para cá, coloca no altar do Senhor os seus dízimos e as suas ofertas para a manutenção de sua casa, como está prescrito em Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 8 em diante, você faz obedecendo um princípio que está na Escritura, desde o Antigo até o Novo Testamento, mas não só confirmada nos apóstolos, confirmada na própria vida do Salvador. Então, o ministério de tempo integral da igreja. A igreja não precisa ocupar a sua vida, por exemplo, fazendo ações sociais para arrecadar fundos. Não. Ela vai desenvolver o seu trabalho de evangelismo. E toda ação que ela faça de cunho social será secundário. A sua missão principal é pregar o evangelho. Não é fazer sinais nem maravilhas, mas pregar o evangelho de Jesus Cristo. Existem outras instituições que podem fazer isso, que podem dar pão, dar sopa, mas pregar o evangelho só a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas, em segundo lugar, aqui também está fundamentada a legitimidade do ministério em tempo integral, do ofício pastoral, do seu sustento. Aqueles que se dedicam integralmente ao ministério da palavra, dos sacramentos e ao pastoreio do rebanho das ovelhas do Senhor. Aqui está essa doutrina contida nesses versículos. Isso vai ser reafirmado, obviamente, nos apóstolos e nas cartas. Então, Jesus e os discípulos precisam de mantimento. E eles vão contar com duas coisas. Primeiro, hospitalidade, a semelhança daquilo que ele experimentou em Cafarnaum, quando os familiares de Pedro, muito possivelmente sua sogra, o hospedaram, deram abertura da sua própria casa, de modo que aquela casa passou a ser também a casa de Jesus. Então, a hospitalidade, sem dúvida alguma, foi um dos meios pelos quais a providência de Deus sustentou o ministério itinerante de Jesus e de seus apóstolos. Mas também, e aqui está prescrito nesses versículos, doações. Esses homens, esses 13 homens, também recebiam doações. Quando nós olhamos para o Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 29, você vai receber a informação de que aquele discípulo que ficava com a bolsa das doações, das quais, inclusive, até os pobres eram socorridos por essas doações que Jesus e os seus discípulos recebiam, era Judas. Então, de fato, haviam doações que sustentavam o ministério dos 13, assim como também os 13 eram utilizados por Deus para o sustento e para o auxílio de pessoas menos afortunadas. Então, sobre essas doações, o evangelista Lucas traz aqui uma lista de mulheres, que é sintetizada, que é resumida no nome de 3, que foram usadas para o sustento do ministério do Senhor Jesus. Não apenas neste momento histórico, mas até o fim do seu ministério, na verdade até o seu sepultamento. O Evangelho aqui nos dá conta que estas mulheres que foram usadas pela providência de Deus para o sustento do ministério dos 13, eram mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Ora, nós já vimos em outras exposições, neste mesmo Evangelho, que pessoas que eram acometidas de tais situações, ou seja, espíritos malignos, enfermidades, eram pessoas que eram atormentadas, eram pessoas muito sofridas. E por mais óbvio que isso seja, é necessário fazer menção disso, para que você perceba o que está sendo dito aqui no Evangelho. O Evangelho está dizendo que existem mulheres que vão ser usadas pela providência de Deus para o sustento do ministério itinerante de Jesus. E essas mulheres, elas não estavam ali à toa. Elas foram alvo da graça de Deus. Elas foram livradas de muitos tormentos, de muitos sofrimentos. Mas o que o Evangelho então está nos dizendo é que essas mulheres que foram alvo dessa graça, que tiveram as suas vidas restauradas, elas não se esqueceram do que Jesus havia feito por elas. Antes, elas trocaram o conforto da sua própria casa e elas passaram a seguir a Jesus. Passaram a servir a Jesus com aquilo que elas tinham, com os seus bens. Você percebe isso, mulher? Você percebe isso, igreja? Mulheres que foram alvo da graça de Deus, que tiveram a sua vida transformada, mas não se esqueceram do Senhor por conta disso. Não abandonaram Jesus depois de terem recebido a bênção, muito pelo contrário. Passaram a segui-lo, aonde quer que ele fosse, por toda a Galileia. Passaram a servi-lo com os seus bens. É isso que o Evangelho está nos dizendo? Então, são 3 mulheres listadas pelo nome. Uma, Maria Madalena.
essa figura histórica, muito conhecida. Madalena significa, na verdade, uma alcunha, porque ela era da cidade de Magdala. Então, seu nome era Maria, da cidade da Magdala. Então, Maria Madalena. O texto fala que essa mulher em especial, ela foi liberta de demônios. 7 demônios saíram dela. E é interessante que quando você vai estudar o contexto do Novo Testamento, todas as vezes que era feita uma referência a uma pessoa atormentada de 7 demônios, essa nomenclatura era para determinar que aquela mulher estava, ou aquela pessoa estava acometida de uma possessão demoníaca extrema. Tradicionalmente se faz uma grande injustiça com Maria Madalena, porque se associa ela à pecadora do capítulo 7, ou se associa ela à adúltera de João capítulo 8. O fato é que sempre associa-se a figura de Maria Madalena, inclusive nos filmes, a uma prostituta, a uma mulher imoral. Mas nós não temos em nenhum lugar de nenhum dos evangelhos essa informação. A única informação que nós temos é que ela foi acometida dessa chaga na alma terrível. Ela foi possessa até o último átomo do seu corpo por espíritos malignos. Ela foi possuída completamente. O Evangelho está nos dizendo, quando fala que ela foi possuída por 7 demônios, e que foi liberta desses 7 demônios, que essa mulher não perdeu só a sua vida social, ela perdeu a própria capacidade de ser como pessoa, como ente. E o Senhor Jesus a libertou do seu tormento, completamente. O Senhor restituiu todas as suas faculdades mentais, emocionais, como também restituiu a sua vida social. Maria de Magdala, segundo o Evangelho, ela não foi só restabelecida emocionalmente e socialmente, ela também foi restabelecida na sua alma, porque ela não só foi liberta, como ela reconheceu os seus pecados e reconheceu que Cristo Jesus era o seu Senhor e o seu Salvador. A relação que essa mulher, e você vai gravar essas informações que eu estou lhe passando, para aplicação daqui a pouco, a relação que essa mulher vai desenvolver com o Senhor Jesus como seu Salvador é ímpar. É ímpar no Novo Testamento. Ela está presente no relato dos 4 evangelhos, presente na crucificação, no sepultamento e na sua ressurreição. Na verdade, João capítulo 20 vai dar conta que ela foi a primeira pessoa a ter contato com Jesus ressurreto. Então, Maria Madalena, ou Maria de Magdala, ela foi uma das mulheres alcançadas pela graça de Deus e se tornou uma das seguidoras e mantenedoras de Jesus. O segundo nome da lista é Joana, esposa de Cusa, procurador de Herodes. Essa palavra aqui para nós é traduzida por procurador, também poderia ser por mordomo. Era como se fosse um intendente, é como se fosse uma pessoa responsável pela administração do patrimônio de Herodes. Essa mulher, ela, muito possivelmente, ela foi acometida de alguma enfermidade. Há uma série de histórias da tradição cristã que nós não vamos fazer menção aqui na exposição, porque são histórias, não são perspectivas bíblicas, são apenas contos que são trazidos por alguns historiadores, por alguns comentaristas. Mas alguns falam que o seu filho também foi alvo da cura de Jesus e talvez toda a família tenha sido, de alguma forma, envolvida pelo ministério do Senhor Jesus Cristo. O fato é que essa mulher, ela participou de uma cura extraordinária, porque não há menção de que ela foi acometida por espíritos malignos. E essa mulher também, mesmo sendo rica, mesmo sendo esposa de um procurador, de uma autoridade romana, essa mulher passou a seguir a Jesus, reconhecê-lo como seu Senhor e como seu Salvador. Passou a dedicar os seus recursos, os seus bens para o sustento ministerial de Jesus. Em Lucas, aqui nesse evangelho, lá no final, no capítulo 24, vai ser mencionado que Joana foi contada entre as mulheres que foram até o sepulcro. É interessante demais essa passagem, porque o texto dá conta de que ainda de alta madrugada, essas mulheres se levantam no primeiro dia da semana, e lá vai dar uma exposição bem bacana sobre isso. Primeiro dia da semana, as mulheres levantam pela madrugada ainda, alta hora da madrugada, e com óleos aromáticos que haviam preparado,
vão lá para cuidar do corpo do Senhor e chegam lá e o corpo não está mais. Joana, ela é contada entre essas mulheres que estão lá no primeiro dia da semana, ainda de madrugada, para cuidar das coisas do Senhor. Mas o terceiro nome é o nome de Susana. Esta completa anônima, que sequer vai ser novamente mencionada na Bíblia, nem no Novo Testamento, nem na Bíblia. Ela só é mencionada uma única vez aqui. E Lucas vai ainda mencionar, porque Susana foi mencionada pelo nome, só aqui. Mas Lucas vai ainda mencionar no final do versículo 3 que muitas outras, que não são nem citadas pelo nome, as quais, com os seus bens, ajudavam Jesus e aos seus discípulos. Essas mulheres, segundo o resumo que Lucas traz, elas não só seguiam Jesus, como também ajudavam Jesus. E o verbo ajudar na língua grega é servir. Inclusive é muito similar, não é? Da mesma raiz da palavra diaconia, de serviço. Essas mulheres serviam a Jesus com os seus bens, que também poderia ser traduzido por seus recursos. No início da exposição, eu disse que procuraríamos ouvir a resposta do Senhor, se é possível em pleno século XXI mulheres seguirem a Jesus diante de tantas propostas que existem aí fora, com base na vida dessas três mulheres. E agora então, com base naquilo que o Evangelho nos narrou, vamos ver se nós conseguimos extrair algumas aplicações. Primeiro, eu quero me dirigir a você, mulher cristã. Independentemente de você fazer parte ou não desta igreja, eu quero me dirigir a você. Você está ouvindo o que o Evangelho está falando com você nesta noite? Não se trata só de seguir a Jesus, mas de servir a Jesus. Existe uma grande tentação para todos nós, homens e mulheres, em seguirmos a Jesus. Hoje pela manhã, ouvimos o presbítero Jonas trazendo a exposição logo cedo, falando sobre seguir a Jesus de longe. Quem estava aqui pela manhã ouviu. É uma tentação para todos nós. Então devemos seguir a Jesus de perto. Amém? Mas não só isso. Devemos servir a Jesus. O feminismo diz a você, mulher cristã, que você deve ser servida por tudo o que está ao seu redor. O feminismo quer dizer a você que você deve ser servida por todos. Todos que cercam você têm que servir você de alguma forma. O feminismo quer dizer a você que você é o centro. É isso que o feminismo quer dizer a você, e não importa a sua idade. Você pode ser bem novinha, como você já pode ter uma certa idade. O feminismo quer dizer a você, mulher cristã, que você não dá. Você dá, você só recebe. Mas o Evangelho está dizendo a você que você não só deve seguir a Jesus, mas você deve servir a Jesus com todos os seus bens, com todos os seus recursos. E eu quero chamar a sua atenção para essa palavra. A palavra que é traduzida por bens ou recursos, ela tem uma ideia muito profunda e que não é expressada na língua portuguesa. Essa palavra tem dois significados que são complementares. A primeira, começar de baixo ou dar início. A segunda, que se soma a essa e que traz mais sentido, é estar pronto, estar disponível, estar ao alcance da mão. Então é começar, dar o início, de modo que está sempre pronto, está sempre disposto, sempre à mão. Você percebe o que o Evangelho está dizendo? Que você, mulher, deve seguir a Jesus e deve servir a Jesus, num patamar inaceitável para a proposta feminista. Inaceitável. Que você deve estar disposta, disponível, com tudo que você tem, com todos os seus bens, com todos os seus recursos, para você servir a Jesus pronta e imediatamente naquilo que Ele precisar, naquilo que Ele demandar de você, mulher cristã. É isso que o Evangelho está lhe ensinando hoje. O Evangelho está dizendo que Maria, que Joana e que Susana tinham as suas vidas, tinham as suas famílias, tinham o seu contexto social, mas elas seguiam e serviam a Jesus. Elas estavam sempre prontas para dar, para doar aquilo que Jesus precisava. Elas queriam colocar à disposição todos os seus bens, todos os seus recursos, todas as suas faculdades. Essa é a proposta do Evangelho para você, mulher cristã.
servir a Jesus com tudo aquilo que você tem. Está ao alcance, está pronta para iniciar aquilo que Jesus pediu de você. Então deixa eu perguntar a você, como é que anda a sua vida nesse sentido? Você tem seguido a Jesus por onde quer que Ele vá, por onde quer que Ele envie você, mulher? Você tem servido a Jesus com todos os seus bens, com todos os seus recursos? Você está ao alcance das mãos do seu Senhor, para quando Ele pedir algo de você, para quando Ele lhe ordenar algo, você dizer: eis-me aqui, Senhor, aqui está tudo que eu tenho, aqui está tudo que eu sou? Responda isso para você. Observe que grande palavra de generosidade o Evangelho está oferecendo a você, mulher. Obviamente, homens, que isso se aplica a nós também. Eu estou apenas obedecendo e seguindo a aplicação correta do contexto do texto. As mulheres. Veja, mulheres, como o Senhor Ele está sendo generoso com você. Como a palavra do Evangelho liberta você de tendências, de ideologias como o feminismo. Observe, mulher, que você não precisa do feminismo para ser valorizada. Não. Aqui está sendo dito, está sendo provado que Jesus já valorizou você. Quando Ele olhou para você, quando Ele sarou você das suas misérias, das suas tormentas, das suas enfermidades da alma, quando Ele se apiedou de você no meio dos seus pecados e salvou você. Sororidade é a palavra da vez, não é? Sororidade é a palavra do feminismo que diz que as mulheres devem ser solícitas, devem ser prontas em socorrer, em ter empatia umas com as outras. Não. Se eu pudesse aplicar essa palavra, sororidade é Jesus. Jesus é que tem empatia por você, mulher. Foi Jesus que morreu no seu lugar, foi Ele que, sendo inocente, verteu o seu sangue na cruz do Calvário para que você fosse liberta dos seus pecados, não só no tempo, mas por toda a eternidade. Jesus tem empatia por você, Ele deu a sua vida por você. Você não precisa de nenhuma ideologia, você não precisa de nada para reafirmar o seu valor, porque você tem o valor do sangue precioso, mulher, o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Se só você, mulher, só você, eu estou falando no singular, você, se só você estivesse viva e só por sua causa fosse necessário Jesus vir para pagar pelos seus pecados, Ele teria vindo. Portanto, não despreze isso. Não deixe nenhum tipo de ideologia dizer a você que isso não tem valor, que você não pode seguir a Jesus, que existe algo mais atraente para você seguir, que existe alguém neste mundo, nem o seu próprio pastor, que pode expressar uma sororidade, uma empatia, que pode dividir as suas dores, as suas cargas com você. Não, é Jesus. Quantos podem dizer amém por isso? Aliás, quantas podem dizer amém por isso? Não abracem, mulheres, nem flertem com nada, absolutamente nada, que doutrinas nocivas, que ideologias nocivas como o feminismo oferecem para você. Veja que evangelho generoso. Jesus, Ele não se esqueceu de casos perdidos, como era o caso de Maria de Magdala. Perdidos. Quem é que pode fazer alguma coisa por essa mulher? Jesus não menosprezou uma mulher abastada, como foi o caso de Joana, a oficial, a esposa de um oficial romano. Jesus não desamparou sequer Susana, cujo nome significa pequeno lírio. Não. Jesus não desprezou essas mulheres, assim como Jesus não desprezou você, mulher, jovem, senhora. Ele não só curou as enfermidades delas, Ele não só curou as necessidades físicas delas, mas agraciou elas com o dom da salvação e deu mais. Deu a elas o dom, a graça, o presente, a dádiva de servi-lo e segui-lo. Assim como Ele fez com você também, mulher. Dessa forma, você, mulher, que está ouvindo o Evangelho hoje, você pode estar envolvida em muitos contextos e dizer: ah, pastor, é porque o senhor não conhece a minha vida. A minha vida é muito difícil. Só eu sou crente em casa.
eu sou filha de pais descrentes, meu marido não é crente. Você pode dar uma série de contextos. Aqui o Evangelho está apresentando variados contextos, para mostrar a você que é possível, dentro do contexto que você vive. Pastor, eu sou uma estudante, o senhor precisa ver. Pastor, na minha sala, toda mulher, toda menina, toda estudante é feminista. Se eu for falar sobre o Evangelho lá, eu vou ser uma voz solitária. Pregue, você não será a primeira e nem será a última. Fale daquilo que o Evangelho ensina a você, daquilo que é, de fato, a ideologia que está no seu coração, que é a do reino de Deus. Ah, pastor, na minha casa, eu queria tanto que meu marido se convertesse. Pastor, no meu comércio, pastor, nas minhas atividades. Sirva a Jesus, aonde você estiver, no contexto em que você estiver. Siga e sirva Jesus. Não abra mão desse privilégio, deste dom. Mas pastor, como é que é? O senhor só fala que servir a Jesus, que seguir a Jesus é um privilégio, é um dom. O senhor está dizendo que a gente vai dar tudo que a gente tem, que a gente vai ir na contramão desse mundo, a gente vai ser taxado por esse mundo como mulheres bestas que servem a Jesus. Por que o senhor não me prova que isso é um dom? É um dom. Eu vou provar você. Perceba, aquele que tem poder para multiplicar pães e peixes, aquele que tem poder para dizer à tempestade se acalme, aquele que tem poder para dizer vá lá, pegue o peixe, abra a boca do peixe, vai ter uma moeda lá, ele tem poder de se autossustentar. Ora, se outros homens no passado foram servidos, se ele mesmo foi servido por anjos no deserto, ele tinha poder para se autossustentar, mulher. Ele chama você para servi-lo com tudo que você tem, porque ele está dando a você o privilégio. Ele está dizendo assim, eu podia me autossustentar, mas eu chamo você para me servir e para me seguir. É um privilégio. Não há espaço para orgulho, mulher. Quando você serve a Jesus, quem está ganhando não é Ele, é você. Por isso que não há espaço para vaidade. O beneficiado não é Ele quando você serve a Ele, mas é você. Lembre-se disso. Aprenda, com o exemplo dessas mulheres, a se doar, a servir a Jesus com os seus recursos. Pastor, mas eu não tenho muitos recursos. Eu não tenho muitos bens. Como é que eu posso servir a Jesus? Simples. Sirva a Jesus sendo temente a Ele. Sirva a Jesus sendo uma boa, uma sábia e uma piedosa esposa, se você é casada. Sirva a Jesus com o seu ventre. Tenha filhos. Se você está casada, e se você ainda não tem filhos, se você ainda é moça e ainda não está casada, mas vai casar, ore pelos seus filhos e tenha filhos, porque esse é o mandato social. Foi para isso que também você foi criada. Não aceite o que o mundo diz a você, que ter filhos é perder tempo, que vale a pena é trocar a maternidade por uma carreira de sucesso. Não vale. É isso que a palavra de Deus diz. Sirva a Deus tendo filhos, mulher. Sirva a Deus criando os seus filhos. Você sabia que quando você cria os seus filhos nos caminhos do Senhor, no temor do Senhor, você está servindo a Jesus? Com os seus recursos? Com os seus bens? Crie os seus filhos nos caminhos do Senhor e você vai estar servindo a Jesus. Sirva a Jesus na sua profissão. Ah, você é bem-sucedida na sua profissão? Que bênção. Você é uma empreendedora? Você é uma diretora? Ótimo. Sirva a Jesus. Sirva a Jesus. Não sirva a você e aos seus interesses. Sirva a Jesus. Sirva a Jesus nos seus estudos. Você está estudando? Ótimo, bênção. Seja a melhor aluna e sirva a Jesus. Não faça do seu sucesso nos seus estudos o seu bezerro de ouro. Sirva a Jesus na igreja, mulher, com os dons e talentos que Ele deu a você. Sirva a Jesus não para ser vista, não para ser aplaudida. Sirva a Jesus com uma atitude pronta e sincera na obra do Senhor, como dizia Calvino. Sirva a Jesus com tudo o que você tem. Se envolva no serviço ao reino, aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no seu colégio, na sua igreja. Você, moça, sirva a Jesus sendo uma boa filha,
obedecendo aos seus pais, não limitando o agir dos seus pais, os conselhos dos seus pais, não estabelecendo uma ditadura de minoria dentro da sua casa. Não, olha, não me diga não se meta nessa área da minha vida, porque senão eu vou começar a dar problema. Eu saio da igreja. Moça, sirva a Jesus sendo uma boa filha, submetendo aos princípios da palavra de Deus. Ao contrário, não espere nem os seus pais ir até você. Chegue para eles, pai, eu estou com uma dúvida. Eu queria ouvir a sua opinião. Você acha que eu devo namorar com esse rapaz? Você acha que Deus aprova essa união, esse namoro? E não o contrário. Sirva a Jesus, moça, guardando a sua intimidade para o dia do seu casamento. Pastor, eu nem trabalho ainda, eu nem tenho recursos ainda. Sirva a Jesus, guardando a sua intimidade para o dia do seu casamento. Você está servindo a Jesus tanto quanto Maria Madalena. Quantos podem dizer amém por isso? É simples, embora não seja fácil. Façam isso, mulheres do Senhor, e vocês vão estar se unindo a tantas mulheres, por exemplo, que são listadas no Antigo Testamento, que cooperaram, que trabalharam para a glória de Deus, para o bem do povo de Deus. O caso de Sara, Raquel, Ruth, Rebeca, Ana, Débora, Esté e tantas outras. Você hoje, no século 21, anônima, pastor, ninguém sabe quem eu sou, ótimo, mas você vai estar colocando o seu nome ao lado de Idelete de Bury, esposa de Calvino, de Suzano Wesley, que criou os seus filhos, que foram evangelizadores, de Catarina von Bora, esposa de Lutero, e tantas outras, que você nem ouve muito falar, mas que serviram a Jesus com os seus bens. Estavam ao alcance das mãos de Jesus e foram fundamentais no reino de Deus. Foram preciosas no reino de Deus, como você ainda é hoje, mulher, e pode ser cada vez mais. Não queira outra glória senão a de servir a Jesus. Não queira ofícios, poder, reconhecimento. Que a sua glória, mulher, seja: eu sirvo a Jesus. Eu não só o sigo, mas eu sirvo. Existe uma teóloga e missionária que foi uma das mais influentes no século XX, início do século XXI, chamada Elisabeth Elliot. Procure pelo nome, compre o que você encontrar dela e você vai ser muito edificada, mulher. Em um dos seus textos, Deixe-me Ser Mulher, que é um texto que ela escreve para a filha, trazendo oposição ao pensamento feminista, Elisabeth Elliot diz o seguinte: nós aceitamos e agradecemos a Deus pelo que nos é dado. Vou repetir. Nós aceitamos e agradecemos a Deus pelo que nos é dado, não permitindo que o não dado estrague tudo. Percebeu? Não permita que aquilo que você não tem, que aquilo que Deus não te deu, que aquilo que não é próprio para você, não permita que o seu ressentimento, que a sua rebeldia por causa disso, estrague, tire de você a gratidão, tire de você o serviço a Deus por aquilo que você não tem. Não aceite, mulher cristã, nenhum vestígio do feminismo em seu coração. Tema a Deus e sirva a Deus. Homens, percebem as suas responsabilidades, a nossa responsabilidade em sermos facilitadores das nossas esposas, das nossas filhas, das nossas mães, das mulheres da nossa vida, que nós sejamos verdadeiros servos do Senhor, que facilitam a vida de servir e seguir a Jesus de nossas mulheres. Por fim, quero me dirigir a mulheres que não são crentes. Se você, mulher, não serve a Jesus, eu quero perguntar a você, o que você está fazendo com a sua vida? Lembre-se, se você não serve a Jesus, não é Ele que está perdendo, é você. Eu exorto você a sair deste mar de tormento que quer tirar de você a identidade que foi estampada em você no ato da criação. Quando Deus fez você mulher, Ele estampou em você a sua real identidade e querem tirar isso de você. E com esses seus pecados hoje,
e reconheça Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mais uma vez, citando Elizabeth Elliot, eu encerro dizendo a sua frase, nessa perspectiva de você, mulher, aprender com o próprio Deus quem você é. Ela diz, para aprendermos o significado de ser mulher, devemos começar por aquele que a criou. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Ó Deus, eu te sou grato pela tua palavra, pela palavra do teu evangelho. E peço ao Senhor, ó Espírito Santo de Deus, que aplique a tua palavra ao coração da tua igreja. E de maneira especial intercedo pelas mulheres que ouviram esta mensagem. Que o Senhor possa continuar falando aos seus corações, pelos princípios da tua lei, da tua palavra, do teu evangelho, de Gênesis a Apocalipse, e que elas se sintam agraciadas, privilegiadas, pelo simples fato, pelo poderoso fato do Senhor ter morrido em seu lugar, de ter escolhido-as para salvar por pura graça, de ter assumido o seu lugar na cruz do Calvário, e que dessa forma as mulheres que te amam, que te servem, possam ser renovadas no seguir e no servir ao Senhor. Quanto àquelas, ó Deus, nesta noite, que ouviram a tua palavra e que ainda não tomaram a decisão de se render aos teus pés, tem misericórdia desses corações perdidos e atormentados, que são bombardeados por tantas ideologias estranhas à tua palavra, e concede a elas a graça de reconhecerem que são pecadoras e de que não existe outra coisa a fazer senão te seguir e te servir prontamente, com tudo que tem e tudo que são. Aplique, ó Deus, a tua palavra aos nossos corações, é o que te suplico, em nome de Jesus. Amém.